Nesta questão, pretendemos saber qual das opções apresentadas é equivalente a esta equação. Interessa, portanto, relembrar como é que nós vemos se duas equações são equivalentes. Duas equações são equivalentes se o conjunto de solução for o mesmo de uma e de outra. Okay? Portanto, é isso que vamos fazer, vamos resolver esta equação e ver se o conjunto de solução dá o mesmo que a A, que a B, que a C ou que a D. Eu vou resolver de duas formas diferentes esta equação, apenas para abrir mais o leque e apresentar aqui mais conteúdos. No entanto, a primeira forma que eu vou aplicar parece-me mais rápida e simples neste caso. Então, devemos relembrar o seguinte conceito. Quando nós temos uma situação qualquer, portanto, eu vou colocar um retângulo e está aqui qualquer coisa dentro de um retângulo com x, a variável, ao quadrado, igual a um número, e esse número vou representar aqui por um triângulo. Se tivermos uma situação destas, como é que poderemos resolver isto? Eu vou colocar um exemplo primeiro com números certos, com números redondos, para ser intuitivo. Reparem, esta aqui, qualquer pessoa com um pouco de treino fará isto mentalmente, não é? X ao quadrado igual a 9. Qual é a solução desta equação? Ou seja, quais são os valores que colocados no lugar do x tornam isto verdadeiro? É o 3, não é? O número que é ao quadrado dá 9 é o 3. 3 ao quadrado dá 9. Mas eu digo assim, portanto, 3 é a solução, posso escrever aqui x igual a 3. Ok? Mas eu também tenho outro número sem ser o 3 que posso colocar aqui e torna isto verdade, que é o menos 3. Né? Menos 3 ao quadrado também dá 9. Portanto, o menos 3 também é a solução desta equação. Ok? Portanto, agora nós fizemos isto mentalmente porque o número era redondo. Não é? O 9 facilmente descobrimos o algarismo que ao quadrado dá o 9. Mas imaginemos que não é assim, portanto, números certos, que não temos números certos. O que é que podemos fazer? Podemos aplicar o inverso do quadrado. Okay? Portanto, aplicamos o inverso do quadrado, é a raiz quadrada. E colocamos aqui um mais ou menos, exatamente para colocar as duas situações, positiva e negativa, porque como estamos aqui a ver, o menos 3 ao quadrado também dava 9, porque o menos ao quadrado fica positivo, não é? E, portanto, quando o número não for assim certo, nós aplicamos a função inversa, que é a raiz. Ficaria então x igual a 3 ou x igual a menos 3. Pronto, desta forma e para o caso geral, então se tivermos uma situação destas, nós poderemos resolver isto desta forma. O retângulo é igual a mais ou menos raiz quadrada do triângulo. Ok? É assim que resolvemos então esta situação. E eu estou a apresentar aqui isto porque nós temos aqui uma situação idêntica, que eu vou então agora resolver. X menos 2 ao quadrado igual a 4. O que é que posso então aqui fazer? Aplicar a função inversa do quadrado e digo que o que está aqui dentro, para isto ser verdade, terá que ser igual a mais ou menos raiz de 4. Okay? Ou seja, portanto, equivalente, x menos 2 igual a mais ou menos 2, porque raiz de 4 dá 2. E agora vamos apenas escrever isto de outra forma. O mais ou menos que nós estamos aqui a ler, vamos mesmo escrever mais ou, este símbolo é o ou, em matemática representa um ou, menos 2. Okay? Ou seja, x igual a 4, portanto este menos 2 vai para outro membro, fica mais, ou x igual a 0. E estas são, portanto, as duas soluções da minha equação inicial. Ok? Vamos agora ver qual destas é que tem a mesma solução. Eu vou resolver então aqui só por outro processo, que é o caso notável, que nós devemos conhecer. Nós, quando temos uma situação destas, portanto, é o chamado quadrado do binómio, temos uma soma ao quadrado. Reparem, isto poderemos aplicar aqui a propriedade distributiva para calcular esta expressão, não é? Fica o retângulo mais o triângulo vezes o retângulo mais o triângulo, e fazemos então a propriedade distributiva, e esta propriedade vai ser simplificada por um caso notável, não é? Eu vou aqui fazer então retângulo vezes retângulo, dá retângulo ao quadrado, mais retângulo vezes triângulo, mais triângulo vezes retângulo, mais triângulo ao quadrado. Mas agora vamos reparar nisto. Triângulo vezes retângulo, retângulo vezes triângulo mais triângulo vezes retângulo é igual, vai dar ao mesmo, porque a multiplicação é comutativa. Ou seja, poderemos escrever isto assim, 2 vezes triângulo vezes retângulo vezes triângulo, ok?
E ficamos então com isto. E isto é o que se chama, como uma situação destas, aplicando a propriedade distributiva, vai dar sempre uma situação destas. Temos então o que se chama o caso notável, que é apenas uma forma mais rápida de chegarmos daqui a aqui diretamente, sem estar sempre a fazer a propriedade distributiva. Ok? É isto que se chama então o caso notável. Eu vou aplicar aqui, porque nós realmente temos ali no nosso enunciado um caso notável. Igual a 4. Vou então aplicar aqui neste membro, fica o primeiro ao quadrado, estou a aplicar então esta fórmula. Portanto, mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo, eu estou a meter parênteses por causa dos sinais, às vezes podemos ter aqui sinais negativos, como está aqui no menos 2, mais menos 2 ao quadrado, igual a 4. Ficamos então com x ao quadrado menos 4x, fazendo aqui as multiplicações, não é? Este menos está aqui a multiplicar, com este mais vai dar menos. Mais 4 igual a 4, ou seja, x ao quadrado, isto é um 4 aqui deste lado, ok? Igual a 4. Menos 4x igual a 0. Reparem que este mais 4 vai para o outro membro, fica menos, 4 menos 4 dá 0. E agora o que é que posso fazer aqui para resolver esta situação? Posso colocar, mas nós aqui já vemos uma coisa, isto é logo equivalente a isto, não é? Já vamos ver melhor porquê. Eu, para resolver então esta equação, coloco o x em evidência. X em evidência é andar ao contrário com a propriedade distributiva, portanto coloco cá fora de um parênteses e depois vejo o que é que sobra neste termo. Sobra um x, eu tinha lá x vezes x, tinha x ao quadrado, tirando 1, fica lá outro x. O que é que sobra neste termo? Sobra o 4, igual a 0. E aqui posso aplicar o que se chama a lei do anulamento do produto. Quando temos um produto igual a 0, é verdade que um deles tem que ser 0. Portanto, o x é igual a 0 ou o x menos 4 é igual a 0. Porque se o x não for 0 e o x menos 4 também não for 0, então o produto não poderia dar 0. Esta é a lógica da lei do anulamento do produto. Ficamos então com x igual a 0 ou x igual a 4. E tínhamos então resolvido assim a equação. Pronto, agora é uma questão de nós vermos qual destas opções tem estas duas soluções. E esta aqui, como nós podemos ver por este processo que eu aqui expliquei, ficamos com x igual a mais ou menos raiz de 0, ou seja, x igual a 0 ou x igual a 0. X igual a mais 0 e menos 0, dá 0. Isto só tem uma solução, e a nossa tem duas, portanto esta não é. X ao quadrado igual a 8, poderemos resolver. X igual a mais ou menos raiz de 8. Ou seja, x igual a raiz de 8 ou x igual a menos raiz de 8. Bom, as soluções que me deram aqui não são 4 e 0. Portanto, não é equivalente. Vamos aqui a esta e nós devemos de reparar que se eu fizer aqui esta situação, se passar o 4x para aquele membro, fica exatamente com esta situação que tinha aqui. E, portanto, vejo logo que estas equações são iguais, não é? Portanto, se eu continuasse a resolver isto iria-me dar x igual a 0 ou x igual a 4. E aqui, esta já está resolvida, tem apenas uma solução, e a nossa equação tem duas, portanto não pode ser. Okay? Portanto, a resposta certa é esta. Esta equação é equivalente a esta que aqui temos. Okay? Portanto, pergunta de equações que questiona sobre equações equivalentes. Elas são equivalentes se tiverem o mesmo conjunto de solução. Ok? Então, até uma próxima.